Olá, paz do Senhor. Hoje nós estamos de volta aqui e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? Hoje o nosso assunto hoje é falando sobre a importância da esposa de Noé na construção da arca, né? Aí você já fica perguntando, mas como assim? A Bíblia não fala a respeito desta mulher, né? Não fala o nome, não fala qual é a sua descendência, qual é a sua linhagem, mas o que nós sabemos é que a Bíblia vai falar sobre a esposa de Noé, né? Porque o versículo de capítulo 6, versículo 18 do livro de Gênesis, diz assim, o Senhor falando para ele, olha, mas contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então esse versículo foi o próprio Deus falando para Noé, né? Quando o Senhor falou para ele que ele ia construir aquela arca. Então o nosso assunto hoje vai falar sobre a sua esposa, né? A esposa de Noé. Quando falamos sobre Noé, lembramos imediatamente da fé e a obediência dele em construir a arca em meio à zombaria e incredulidade, mas há um detalhe poderoso que muitas vezes é esquecido. Noé não estava sozinho. Ao lado dele estava sua esposa, uma mulher anônima na Bíblia, mas que exerceu um papel fundamental. Ela foi o braço de apoio, a voz de encorajamento e a força silenciosa que ajudou Noé a cumprir o propósito de Deus. Hoje vamos refletir sobre como a esposa de Noé nos ensina que não existe ministério sólido sem apoio familiar e especialmente sem apoio do cônjuge. É esse assunto hoje que nós vamos tratar, que nós vamos falar, né? Por quê? Porque não tem ministério sólido se não tiver o apoio primeiro da família e especialmente do cônjuge. Foi o que Deus falou para Noé. Deus deu uma ordem para ele que Noé viesse construir uma arca, porque ele ia destruir a terra, ele ia destruir o homem que ele tinha criado. E agora ele diz para dar uma ordem para Noé: Noé, constrói uma arca. E agora nós vamos observar que Noé, ele dá ouvido à voz do Senhor. Ele obedece. Agora nós vamos ver que entra quem? A sua família, né? Entra seus filhos e a sua esposa. Nesse propósito, o qual o Senhor tem designado para ele. Olha só, a importância da unidade no propósito de Deus, né? Aqui está falando da unidade da família. Noé tinha uma missão impossível aos olhos humanos: construir uma arca construir uma arca em terra seca. Agora só, a esposa não aparece como resistência, mas como parte do projeto, né? Então nós vamos observar que Noé, ele, ao aceitar a proposta de Deus, né, a ordem que o Senhor estava dando para ele, o que acontece? A sua esposa não entra em detalhes. Ao contrário, ela apoiou, né, aquele projeto. Então é por isso que fala a importância da unidade do propósito de Deus. Então nós vamos observar que essa mulher, ela entendeu o propósito de Deus na vida do seu esposo. Todo o propósito de Deus em nossa vida se fortalece quando há unidade no lar, né? Então, meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você que parou para assistir esse vídeo. Eu quero dizer uma coisa: o homem, o seu ministério só pode progredir se a sua esposa ali e apoiar. Se a sua esposa não estiver do seu lado, não tem como nós chegar em lugar. Quando eu falo nós, porque eu estou incluído também. Porque ainda que eu queira fazer a obra de Deus, eu não vou conseguir se meu cônjuge não concordar, se ela não estiver do meu lado, se ela não estiver me apoiando.
Foi isso que nós vimos. Noé, para executar o propósito qual o Senhor tinha designado para ele, né? Houve uma concordância e houve um apoio do seu cônjuge, da sua esposa, dentro do seu lar. Aqui, ó, o apoio silencioso que sustenta a missão. A Bíblia não resiste à palavra da esposa de Noé, mas a sua presença fiel já fala por si, né? Como eu falei, a Bíblia não vai falar o nome dessa mulher, não vai falar de que linhagem é ela, não vai falar qual é a sua descendência, mas nós vamos observar que de ela ser uma mulher que estava ali na presença do Senhor, juntamente com seu esposo, ela foi fiel, né? Ela foi fiel ao Senhor e fiel ao seu esposo, para executar o propósito qual o Senhor tinha designado para o seu esposo. Enquanto o mundo zombava, ela permanecia ao lado do marido. Por que eu falo aqui zombava? Porque a Bíblia diz que quando Noé estava construindo a arca, que ele passou um período de 120 anos construindo essa arca, enquanto ele construía, ele falava que Deus ia destruir a terra com dilúvio. Ou seja, Deus ia destruir a terra com chuva. E o povo o que fazia? O povo não acreditava, o povo zombava. Dizia, Noé está caducando, porque nessa época não chovia. A Bíblia diz que sobre a noite o orvalho caía sobre a terra e regrava a terra. Então, nessa época de Noé não existia chuva. Por isso que o povo zombava dele. Então, a mulher, enquanto o mundo zombava, ela o que permanecia ao lado do marido. Muitas vezes o apoio mais poderoso é aquele que se dá em silêncio e com fidelidade e firmeza, né? Por exemplo, aqui, ó, o exemplo de fé em meio à incredulidade, né? Eu acredito que ela via o povo zombando, o povo criticava, né? Zombava do seu esposo, mas ela o que? Ela acreditou no que Noé acreditava, mesmo sem ver a chuva, né? Isso aqui demonstra um ato de fé. Ela acreditou no seu esposo, porque o seu esposo acreditou na palavra do Senhor. Mesmo naquela época não chovia, mas ele creu na palavra que o Senhor falou para ele, que o Senhor falou que ia destruir a terra, ia destruir todos os seres viventes, né? Tudo que tinha vida sobre a face da terra, Deus ia eliminar com a água, com o dilúvio. E o que aconteceu? Ela acreditou, né? Mesmo que não estava chovendo, mas ela acreditou. A fé dela influenciou os filhos, a nora, e também a entrarem na arca. A fé de uma esposa pode salvar toda uma família, viu? Aí aqui entra aquela esposa de Provérbio 31, versículo de número 10, né? E a esposa também lá de Provérbio capítulo 14, que fala da mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Porém a tola se destrói com as suas próprias mãos. Então aqui nós vamos ver que essa mulher, a esposa de Noé, ela entrou com o quê? Com sabedoria. Ela agiu, melhor dizer, ela agiu com uma sabedoria, porque ela apoiou ali o seu esposo e ajudou a executar o projeto o qual o Senhor tinha designado para ele. O poder da parceria no casamento. Aí, ó, Noé construiu a arca, mas a sua esposa construiu um ambiente de confiança dentro do lar. Ou seja, ela era aquela esposa que ele confiava nela. É tão bom, né? Nós, quando vemos um lar assim, é tão bom quando nós confiamos em nossas esposas. A esposa, ela confia no seu esposo. Há um diálogo entre os dois, né? Uma comunhão, uma paz. Há uma parceria de unidade. E quando a família é assim, quando esse cônjuge é assim, essa família, esse cônjuge, esse lar é abençoado, né? O seu ministério, olha só, o sucesso do ministério de Noé passou pela parceria conjugal, né? Casamento forte gera o que? Ministério forte. Isso é verdade.
Casamento forte gera ministério forte. Porque o ministério do marido só pode ser desenvolvido se a esposa estiver do lado. Se o marido quer fazer, puxa para um lado, a esposa puxa para outro, não vai dar certo, né? Esse ministério desse homem não vai ter êxito, não vai ter crescimento. Mas se ela estiver ali unida, lhe ajudando, apoiando em tudo, aí sim, aí os dois crescem. E a bênção do Senhor é grande na vida desse casal. Uma mulher anônima, mas eterna na história. Por que ela é anônima? Porque ela não aparece no nome dela, né? Nós sabemos que ela existia, porque o Senhor disse: olha, entra tu, a tua esposa, teus filhos e as tuas noras dentro da arca. Então Noé conseguiu colocar a sua família dentro da arca. O nome dela não aparece, mas a sua importância é inegável, né? Deus não esquece o papel daqueles que, mesmo nos bastidores, cumpre sua missão, né? Hoje nós vemos quantas pessoas estão anônimas fazendo a obra de Deus, né? Mulheres que oram, mulheres que intercedem pelo ministério do seu esposo, pela igreja, missionários anônimos que estão fazendo a obra de Deus. Muitas vezes não é visto pelos homens, pelos pastores, seus próprios pastores, mas Deus está contemplando, porque os olhos, nada fica oculto aos olhos do Senhor, né? Então não é necessário o aplauso humano para que Deus reconheça a sua fidelidade. Isso é verdade. A esposa de Noé nos ensina que grandes obras de Deus não são sustentadas apenas por grandes homens, mas também por mulheres de fé e coragem. Noé obedeceu a sua esposa e foi o alicerce que manteve a família firme até o dia em que a porta da arca se fechou. Que aprendamos com essa história é valorizar o apoio conjugal e a importância da unidade no lar e o papel precioso da mulher de fé. Eita glória, né? Vale a pena você que está me assistindo, você que é mulher, né? Ser fiel ao Senhor, ser fiel com seu cônjuge, porque o Senhor ele lhe honra. Chega o momento certo. Você pode até não ter o seu nome escrito em destaque, mas se permanecer fiel no propósito de Deus, a sua vida será lembrada por toda a eternidade. Assim como fez essa mulher, a esposa de Noé, né? Ela permaneceu fiel no propósito do qual o Senhor tinha entregado para o seu esposo. Para finalizar aqui, eu quero trazer algo aqui, falar para as esposas de hoje, né? Você que parou para me assistir, que está me assistindo esse vídeo, eu tenho uma palavra para você, que diz assim, seja parceira no propósito de Deus para a sua família. Assim como a esposa de Noé não foi o obstáculo, mas a companheira de missão. A esposa de hoje é chamada a apoiar e caminhar junto com o marido, no chamado que Deus deu à família, né? Aí eu lhe pergunto, você tem sido um apoio ou um peso no propósito do seu lar? Porque muitas vezes tem obreiro que o seu ministério ele é parado, ele é enterrado. Por quê? Porque a sua esposa não lhe ajuda, a sua esposa não lhe apoia. E muitas vezes o ministério desse obreiro, o que acontece? Ele morre, porque o obreiro sozinho ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum, se a esposa não estiver do lado. E segundo aqui, fortaleça o ambiente espiritual do lar. Eu estou falando aqui para as esposas de hoje. Enquanto Noé construía a arca por fora, sua esposa ajudava a manter a fé por dentro e dentro da casa. Esposa de hoje podem edificar o lar com oração, com palavra de encorajamento e a fé inabalável, né? Não subsiste a força de uma oração de uma mãe, de uma esposa. Ela sustenta toda a família, né? Então você que está me assistindo aqui, quero dizer uma coisa: não subsiste a força de uma oração de uma mãe, de uma esposa, que ela sustenta a sua família, né?
permanecer fiel mesmo quando o mundo zomba. A esposa de Noé não se deixou levar pela opinião da multidão, mas se manteve o que? Firme ao lado do seu esposo, do lado do seu marido. Hoje, em meio a críticas e pressões, esposa cristã é chamada a permanecer firme na palavra, mesmo quando a sociedade não entende. Então, olha, seja uma referência para os filhos. A fé dela não apenas apoiou Noé, mas também influenciou seus filhos, noras, a entrarem na arca. Viu aí? Hoje a esposa e mãe pode marcar gerações com sua postura de fé. E o que? Com perseverança. Confie, esposa, confie no reconhecimento de Deus e não no dos homens. Embora anônimo nas escrituras, a esposa de Noé foi essencial para a preservação da humanidade. A esposa atuais pode descansar em saber que mesmo que o mundo não reconheça, Deus jamais esquecerá da sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que eu falei, muitas vezes você é uma pessoa que ora pelo seu cônjuge, é uma pessoa que ora pela sua família, ora pelos missionários, e talvez ninguém sabe disso. Você é uma pessoa anônimo, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele te contempla. E Ele, além de te contemplar, Ele está vendo a tua fidelidade. Assim como a esposa de Noé, cada mulher pode ser uma coluna que sustenta a sua casa e uma fonte de fé no meio das tempestades e uma parceira indispensável no cumprimento do propósito de Deus. E eu fecho aqui com a minha palavra dizendo assim: esposa, sua fidelidade no presente pode ser a salvação da sua família no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa. Vou repetir mais uma vez. Esposa, a sua fidelidade no presente pode ser a salvação da sua família no futuro. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Esta é a palavra de hoje, né? Que o Senhor continue abençoando a tua vida, o teu cônjuge, a tua família. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe seus comentários e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.